Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. A decisão do prefeito reeleito da capital paulista, Bruno Covas, de aumentar o próprio salário, o do vice-prefeito e do secretariado municipal não foi bem aceita pela população e também por servidores. A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo analisou a situação e não poupou de críticas o tucano, aliado de João Dória. De acordo com o presidente da AFPESP, Álvaro Gradim, o aumento salarial do prefeito paulistano é abusivo e inoportuno. Sancionado por Covas, o projeto eleva em 46% os vencimentos mensais do mandatário paulistano. Dessa forma, o integrante do PSDB verá seu salário subir de R$ 24 mil para R$ 35 mil. Em efeito cascata, o futuro vice-prefeito, Ricardo Nunes, receberá R$ 31.900, enquanto cada secretário ganhará R$ 30.100. E aí, Augusto, o que achou dessa reação? Agora até os servidores incomodados com esse aumento salarial do prefeito Bruno Covas. Augusto? É um aumento obsceno, né? Ele teria coragem de anunciar esse aumento durante a campanha eleitoral? Ele sabe que é obsceno. Ele diria, se alguém perguntasse em alguma sabatina, o senhor vai aumentar o salário, o senhor admite ganhar mais, então, o que ele diria? O que ele diria? Diria o que disse a respeito da pandemia. Não, São Paulo está numa situação muito boa, não vai haver nenhum endurecimento. E olha aí, ou ele cedeu às ordens do governador, ou ele mentiu. Eu acho que aconteceram as duas coisas. Agora, esse aumento, sobretudo porque ele tem um efeito cascata, aí que ameaça a estabilidade das finanças paulistanas, esse aumento é repulsivo. Ele não pode ter um aumento, prefeito, num momento, numa época em que, num capítulo histórico, em que todas as empresas, com raríssimas exceções, todas as empresas privadas estão demitindo ou baixando os salários dos funcionários. Então é absurdo fazer isso. Quer dizer, os funcionários públicos já têm privilégios que os trabalhadores da empresa privada desconhecem, ignoram. Agora, graças ao prefeito, vão ganhar mais ainda. Mas por quê? O que aconteceu? Aumentou a produtividade? Ele estava vivendo mal, o Bruno Covas? Bruno Covas é de uma família que tem patrimônio razoável. Ele tem. Agora, a pergunta é essa. Eu volto a mencionar, volto ao que já disse, porque eu acho que isso liquida a questão. Se na véspera da eleição, alguém perguntasse se ele admitiria que a Câmara aumentasse seu salário, porque ele está votando, ele está transferindo a responsabilidade para a mesa da Câmara. Quando nada é feito pela mesa da Câmara sem o prefeito saber, ou sem combinar com o prefeito. Ele diria que não, eu não admito ter aumento. Ia mentir. É por isso que ele perdeu para a soma dos votos, da abstenção com os votos nulos e em branco. É por isso que a abstenção em São Paulo chegou a 30%. 29 qualquer coisa que se repetiu no Rio. O povo está mandando um recado. Eles não se sentem representados por gente que mente. E está provado que o Bruno Covas mente. Você, Fiuza? É um escárnio, né? É um escárnio, mas devemos dizer e observar que o prefeito Bruno Covas está escarnecendo da população da cidade de São Paulo o ano inteiro e foi reeleito. Aí, quando eu digo isso, alguns dizem, não, mas foi fraude. Bom, então provem aí que foi fraude, mas quem vive em São Paulo e tal não acha muito isso, né? Não, votaram porque para não eleger o Boulos. Mas o Bruno Covas é o verdadeiro Boulos. O Bruno Covas, a eleição do Bruno Covas foi a reeleição do Guilherme Boulos, porque o Bruno Covas, ele é um verniz de PSOL.
E eu digo que ele escarneceu da população de São Paulo o ano inteiro, porque ele passou o ano inteiro com medidas totalitárias, fingindo que estava salvando vidas. Rodízio de carros irracional, que ele até recuou, mas que aglomerava mais ainda o transporte público. Transporte público aglomerado, enquanto se dizia fique em casa, enquanto soldava a porta de comércio. Onde é que está a coerência dessas medidas? Não houve coerência alguma. Ainda houve aquela cascata que eu já mencionei aqui, que eles pegaram panfletos do Instituto Butantan dizendo salvei 25 mil vidas, salvei 35 mil vidas, salvei 60 mil vidas. Mentira! Mentira, não é demonstrável. Não é demonstrável. Todo mundo fica em casa, a quarentena está em tantos %, então nós salvamos tantas vidas. Isso não é verdade. Teriam que trabalhar para conseguir fazer isso, teriam que trabalhar, teriam que demonstrar o percurso do contágio, teriam que mostrar quais os vulneráveis circularam e quais não circularam, teriam que mostrar o percentual de infectados na rede hospitalar que vem da quarentena ou que não vem da quarentena. Não fizeram nada disso. Ou seja, o prefeito Bruno Covas escarneceu da população de São Paulo o ano inteiro. O ano inteiro. Esse aumento de salário, ele digamos que, como é que eu vou dizer, né? Ele é, assim, o grande finale de uma zombaria. De uma zombaria, né? Que foi sancionada nas urnas, até prova em contrário. Então, qual é a preocupação aqui? Né? Também não vamos ficar pisoteando aí. Águas passadas não movem moinhos, né? Como diz o clichê. Agora, o que se passa? Ou essas diretrizes absurdas fazem com que a população, a sociedade acorde, reaja a esse tipo de demagogia, ou vai vir muito mais e muito pior. E esse aumento de salário aí vai ficar como uma coisa até irrelevante diante do que pode vir. Como é que vai ser o funcionamento das escolas? Vamos lá, vamos voltar para o disco arranhado, né? Até apareceu, e a gente saúda, né? Apareceu aí pela Secretaria de Saúde do Estado uma diretriz para que as escolas reabram no ano letivo de 2021. Mas o prefeito, sempre reticente, sempre que o governador se abre um pouco para a racionalidade, o prefeito dobra a aposta na restrição. E que aposta é essa? É aquela que eu falei no comentário anterior. O prefeito Bruno Covas, ele é um puxa-saco de artista, né? Ele é aquele que bota punho cerrado na luz de Parisiga para parecer politicamente correto. Ele tem essa profundidade de um pires. E ele está seguindo esta ideia que foi propagada por formadores, já citei o Brad Pitt aqui, que é essa suposta ética. Quem restringe mais, quem diz fica em casa, se puder fica em casa, não sei o quê, é bonzinho, né? Quem tenta algum tipo de circulação da sociedade para que as pessoas não morram de fome e também de doenças represadas, esses são os negacionistas, esses são os assassinos. Um político como o Bruno Covas está vivendo dessa porcaria de retórica. É uma porcaria de retórica, disso que ele vive, não tem mais nada. Ele tem aquele recital macabro dele, tantos sacos para cadáveres, tantas urnas funerárias. Isso era um escárnio já, né? Isso era um deboche de uma população apavorada. E, no entanto, ele está aí, reeleito. Então, durmam com esse barulho. Diga, Zé. Falar em reajuste de 47% tem indecência, né? Isso não é reajuste. Isso aí é ganho salarial acima de toda a inflação de talvez de anos. Isso é aumento salarial mesmo. Os servidores estão, a associação dos servidores os servidores estão preocupados porque sabem eles de que, primeiro, isto prega contra a imagem do servidor público. É um momento de questionamento de folha de pagamento. Governadores e prefeitos estão sendo eleitos em todo o país, estão assumindo agora dia 1º, né? Para administrar folha de pagamento, é isso. E pronto, acabou o dinheiro. A maioria dos municípios e estados, é isso mesmo.
E aí vem o governador de São Paulo e dá uma mancada dessa. Eu dei a dica, não sancione, deixe para a Câmara derrubar o veto. Foi uma maioria tão grande lá na Câmara que eles tinham um número para aumentar aí sem a participação do prefeito. Só que não é defesa, é uma explicação. A gente aqui tenta mostrar a política como ela é, por dentro, para vocês. Isso é compromisso político, isto é o acordo com o capeta, isto é uma ideia de afagar esses políticos que ficam na Câmara dos Deputados e seus apadrinhados e esquecer, dar umas costas ao povo e à própria gestão. É um entendimento do prefeito de que ele, assinando isso aí, estará beneficiando vereadores e seus apadrinhados e ganhando com isso esse apoio sujo na Câmara dos Deputados. É uma troca indecente. Veja bem, não é um reajuste generalizado de 47% para todos os funcionários. Eu respeitaria um reajuste assim, se fosse, vou dar 50% de reajuste para quem recebe até X, para quem recebe até R$5.000. Quem recebe acima de R$5.000 não ganha nada, mas esse é o contrário. É um Robin Hood ao contrário. Sabe aquela história de roubar dos pobres para dar aos ricos? Isso aí é roubar dos pobres para dar aos ricos, não é roubar dos ricos para dar aos pobres como Robin Hood. Isso é uma vergonha. Ao assinar isso, o prefeito de São Paulo estará mostrando que é frágil e que a Câmara domina a prefeitura. Isso é uma ideia desses políticos que dominam a cúpula dos funcionários públicos. É vergonhoso porque aumenta o teto salarial. O teto salarial é um salário máximo que os grandes servidores públicos, eu sempre falo neles aqui, recebem. E quem são esses diretores de fundação, secretários municipais, diretores de empresas, vereadores, prefeito, vice-prefeito, chefe de gabinete? Quem são esses? São os apadrinhados. Então, esta é uma vergonha e um carimbo de que a Câmara domina vergonhosamente a prefeitura e não foi para isso que ele foi reeleito. Que coisa, hein, Ana? Estarrecedor, não? Estarrecedor, Vitor. Em 2003, aí que a gente sempre traz aqui, tenta trazer essa ideia, quem sabe um sonho, né, para o brasileiro de ter o recall dentro aí de alguma aba do cenário político, né, que a gente tenha no Brasil. Em 2003, aqui na Califórnia, o então governador Gray Davis, ele sofreu um recall ali no começo do segundo mandato dele, porque, como diz o ditado popular, né, escreveu, não leu, o pau comeu. O recall, obviamente, ele é uma arma muito interessante para a população, porque o governante ele não tem que cometer crime nenhum. O governante pode ser removido de acordo com as assinaturas necessárias dentro do Estado, da legislação estadual aqui dos Estados Unidos, se ele não cumprir, por exemplo, uma promessa de campanha, ou se ele arrumar algum desmando nas políticas públicas, ou se ele levar o Estado ou as políticas públicas para outro rumo que a população não quer, não esperava. Então, é aquilo que o Augusto disse. Por que esse assunto não foi abordado antes da eleição? Porque nós não temos essa proteção do recall. Porque se nós tivéssemos o recall no Brasil, esse assunto, mesmo não sendo abordado antes da eleição e passado agora num cenário de pura hipocrisia, a população poderia imediatamente chamar o recall do prefeito, do governador. Então, infelizmente, Vitor, tudo já foi muito bem dito aí pelo Fiuza, pelo Zé e pelo Augusto, e o que fica aqui é a hipocrisia, né? São hipócritas. E infelizmente, para São Paulo, a história das últimas semanas, dos últimos meses trancou o Estado, foi para Miami, trancou e sufocou o seu negócio, a sua economia e aumentou o salário.